Bom, quando nós começamos aqui no After Effects, essa aqui é a carinha que vocês vão ver, tá? Abrindo o After Effects. Essa cara aqui feia, nossa, né? Parece assustadora. Mas você precisa fazer o que ele está pedindo aqui. E o que você vai fazer? Você vai criar um novo projeto, tá? Conselho, tá? Instalem o After Effects em inglês, tá? Porque depois, quando você estiver lá na frente, todo o material que você vai acompanhar do After Effects, todos os tutoriais são feitos em inglês, tá? Então, é isso. Vamos lá. Então, vou mudar o Workspace para o modo normal, o default. E essa aqui é a carinha que vocês vão ver, tá? Deixa eu só... Bom, o que é essa carinha aqui do After Effects? A primeira coisa que você vai ver aqui no After Effects são essa telinha de ferramentas, né? Aqui onde você vai criar seus shapes, vai criar seus textos. Aqui desse lado, deixa eu fechar isso aqui, não é do After, tá? Aqui vai ser onde você vai importar os seus projetos, importar os seus arquivos. Então eu clico, por exemplo, aqui por exemplo, tem essa BMW aqui, vou importar a BMW aqui para o meu arquivo, tá? Então, aqui é onde você importa seus arquivos, o seu som, a sua trilha sonora. Aqui é onde a timeline, é onde você vai mexer com os parâmetros de animação do seu projeto. Então, vamos lá, vamos criar aqui o nosso primeiro projetinho básico para que nós possamos conhecer, para quem está começando do zero, o básico do After Effects, tá? Então, primeira coisa, vamos criar aqui uma nova composição, né? Dentro de uma composição, você pode ter várias outras composições. Então, vou criar aqui minha composição. Quando eu abro essa tela aqui, ele vai me falar o seguinte: qual é o tamanho dessa composição? E você precisa entender alguns tamanhos. O tamanho de largura aqui é 1920 por 1080. 1920 é a largura, tá? Por 1080, que é a altura. Isso aqui são os vídeos em HD, os vídeos que você vê no YouTube, tá? Quando você vai fazer, por exemplo, feed, você pode colocar aqui, ó, 1350 de altura. Então tem esses padrõezinhos aqui, por 1080 de largura, né? Então aquele formatinho mais quadradinho do feed. E quando você vai fazer um Stories, você vai colocar aqui a proporção 1920 por 1080, beleza? Isso daqui são os padrõezinhos básicos, então você pode buscar essas informações desses padrõezinhos na internet e, cara, não tem rolo. Você vai usar praticamente 3 padrões: 1920 por 1080 para wide, 1350 por 1080 ou 1080 por 1080 para feed de Instagram, de Facebook, e 1920 por 1080 para stories. Vamos manter aqui 24 frames por segundo, ou seja, cada segundo vai ter 24 chavezinhas, né? Framezinhos, quadradinhos, espaços, vamos chamar assim, tá? E aqui, ó, eu vou colocar a duração do meu projeto, ou seja, meu projeto ele vai ter 15 segundos, que é o tamanho aí de um stories animados. Beleza? Vou colocar OK. Bom, aqui a gente tem, aqui é onde é o nosso stage que nós chamamos, né? Então eu estou dentro da minha composição. E aqui está a minha composição e ela foi criada aqui. Eu vou apertar Enter aqui, ó. Clico em cima, aperto Enter para nomear ela para Stories. Stories básico, ok? Agora, ó, veja que eu estou dentro dela aqui, Stories básicos. Primeira coisa, eu vou criar aqui um shape. Então a gente vai conhecer todas as ferramentas aqui, tá? Na prática, tá bom? Bom, vou criar aqui um shapezinho, tá? Então, se eu clicar aqui e segurar, quando tem uma flechinha embaixo, ó, eu posso ter um retângulo, posso ter uma elipse, eu posso ter uma star, eu posso ter um polígono e tudo mais. Então, vou clicar aqui no retângulo mesmo, vou criar o retângulo para a gente aprender algumas coisas aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou aprender aqui.
Essa flechinha eu consigo movimentar os elementos da minha composição. Se eu segurar o Shift e clicar aqui, ó, eu consigo diminuir, aumentar, tá? Se eu não segurar o Shift, ele não mantém as proporções, né? Segurando o Shift, ele mantém as proporções que eu defini inicialmente. A mãozinha, eu consigo navegar pelo Stage. Então, talvez você tá aqui, dá um zoom aqui, né? Quero dar um zoom para pegar esse itemzinho aqui, eu consigo navegar. Tá bem melhor, né, Clerivan? Pô, Clerivan, tu é fanfarrão, velho. Vou mexendo aqui, né? Essa parte aqui de 3D eu não vou apresentar agora, tá? Nesse momento, beleza? Aqui é a lupa. Cara, eu não uso isso aqui de jeito nenhum, porque com a rodinha aqui do mouse você dá zoom e tira o zoom. Então é algo que vai zoom, tira zoom, tranquilo. Esse item aqui, ó, eu consigo rotacionar os elementos. Veja como é simples, tá? Dominando essas questões básicas. Consigo rotacionar um elemento, certo? Esse item aqui, ele é muito importante. Chama o Anchor Point. Como é que eu faço? O Anchor Point ele está aqui. É o ponto de âncora. Então veja que rotacionando o elemento, ele está rotacionando a partir desse Anchor Point. Se eu arrasto esse Anchor Point para cá, aqui no cantinho, quando eu rotacionar ele vai rotacionar a partir dessa base. Certo? Então isso é fundamental você dominar aqui a questão do Anchor Point, beleza? Depois eu posso trabalhar também com a caneta, onde eu posso desenhar as formas. Eu utilizo muito isso aqui para desenhar personagem, tá? Então, ó, vou fazer essas curvas e tudo mais com a caneta. Tenho também a ferramenta de texto. Vou escrever aqui, ó, Motion Design. Texto. Em cada ferramenta dessa, por exemplo, aqui no shape ou no texto, eu consigo, por exemplo, colocar um stroke, né? O que é o stroke? O stroke é a borda, tá? Então eu posso mudar tanto a cor, clicando aqui, tá? A corzinha desse item aqui é para branco. E eu vou colocar uma borda nele vermelha aqui, ok? Eu posso aumentar o tamanho do meu stroke, beleza? O que eu faço quando eu não quero ter um stroke? Eu venho aqui, ó, e tiro ele. Clico nesse itemzinho aqui. A mesma coisa acontece com o fio. Eu quero ter um stroke, mas eu não quero ter um fio. Clico aqui e tiro o fio, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o basicão do basicão. Beleza? Então, a gente aqui dominou o que a gente precisa saber para criar já os stories básicos. Quando eu trabalho com texto, eu tenho essa barra aqui do lado também, no After Effects, onde eu posso, por exemplo, escolher qual é a fonte, certo? Estou escolhendo aqui qual é a fonte, qual é o tipo da fonte, se ela é bold, se ela é light, consigo mudar a cor dela e consigo, por exemplo, colocar uma borda branca. Consigo trabalhar com a borda dela aqui também. Quando eu, por exemplo, tenho duas linhas, Motion Design Tutorial, certo? Eu pego aqui essa linha aqui, ó, eu tenho aumentar a minha fonte. Essa daqui é para aumentar a distância entre as fontes e aqui a distância aqui entre as letras, tá? Então a gente utiliza muito isso. Aqui embaixo eu posso, por exemplo, colocar aqui para todas maiúsculas e tudo mais. E por aí vai, beleza? Então a gente tem aqui esses itens para a gente trabalhar. Depois a gente tem aqui a nossa timeline, beleza? Como que funciona a timeline? Veja, porque aqui eu criei. Vamos criar aqui tudo de novo. Deletei tudo, não tem mais nenhum elemento aqui na minha timeline. Então aqui eu vou criar um quadrado branco, ok? Vou dar o stroke dele. Pronto, criei um quadradinho branco. Ele foi criado aqui, ó. Tudo isso daqui
o quadrado branco ele está rodando todos os meus 15 segundos. Então esse daqui é o tempo da minha timeline e o tempo do meu elemento. Agora eu vou criar aqui, por exemplo, um círculo, certo? E o círculo eu vou colocar com a cor vermelha, por exemplo, tá? Pronto, criou uma nova camada aqui, né? A camada do círculo. Então olha só. E por que o círculo está aqui em cima? Porque o círculo está em cima aqui também. Quando eu pego, arrasto isso aqui para cima, o quadrado vai estar acima aqui do círculo, certo? Então, esse aqui é a lógica da timeline, beleza? Agora é o seguinte, eu quero que no começo apareça o meu quadrado, tá? Então, eu quero que ele dure por 2 segundos, o meu quadrado. E depois aparece o círculo. Então pega aqui, ó. Depois vai aparecer o círculo. Então, se eu aperto espaço ou 0, ele vai aqui. Agora apareceu o círculo. E aí você vai criando camadas, você vai criando todo o seu projeto, você vai editando ele aqui. Beleza? Então vocês entenderam que se eu pegar, eu posso nomear, tá? É importante que nós nomeamos as nossas camadas. Por exemplo, essa daqui vai se chamar quadrado e essa daqui vai se chamar círculo. Beleza? Então tá nomeado. Eu posso também mudar a cor dela clicando aqui. E beleza. Agora o que começa a ficar interessante? Até agora, né? Nossa, que sem graça isso daqui. Agora vamos começar a deixar isso aqui um pouquinho mais interessante. Eu vou deletar aqui o círculo e eu vou começar a trabalhar com os parâmetros de animação, tá? Quais são os principais parâmetros de animação aqui que nós temos hoje? Aqui, tá? Para essa aula de hoje. A posição, ou seja, eu vou apertar P no meu teclado e vai abrir essa caixinha de posição. Quando eu clico aqui nesse reloginho, ele marca um keyframe aqui, né? Que é um ponto-chave aqui. Então eu vou marcar aqui, ó, um keyframe aqui. Vou vir até 1 segundo, por exemplo, e vou arrastar esse quadrado aqui. Ó, ele criou uma linha, certo? Então, o que está acontecendo? Eu criei um parâmetro de position, né? Onde 0 ele está aqui e em 1 segundo ele vai vir para cá. Então, olha lá. Tem esse movimentinho aqui já. André, mas eu quero também mexer no movimento de rotação. Então, vou apertar R, Shift R, tá? Para ele aparecer aqui também. Marco um keyframe aqui na rotação. Rotaciono do jeito que eu quero. Venho até aqui e rotaciono de novo. Pronto. A gente já está animando alguns elementos. André, mas eu quero que esse elemento aqui, ele comece pequeno e termine grande. Então, vou apertar S aqui, ó. Vou marcar um keyframe. Venho até aqui 1 segundo. Marco mais um keyframe. Aqui no primeiro, eu volto ele aqui pro primeiro e diminuo ele. Eu vou apertar U. Quando você aperta U, ele abre todos os parâmetros de animação que estão ativados aqui dentro da camada. Ok? Ó, então, olha lá. Pronto. Está aumentando o elemento. Entendendo esses parâmetros básicos, a gente vai partir para o nosso primeiro storyzinho. Ok? Como é que a gente vai fazer então? Vou deletar tudo aqui. E aí, vamos lá. Me acompanhando aqui. Quem está acompanhando junto ou quem está só vendo aqui a live. Quem nunca mexeu no After Effects, manda uma mensagem aqui para mim, tá? Vamos lá. Como é que eu faço para criar aqui um BG do tamanho certinho aqui? Eu vou vir aqui, ó, Rectangle Tool, vou escolher uma cor, tá? Vou colocar um... Clico em OK. E vou clicar 2 vezes nele, ó. Quando eu clico 2 vezes, pronto. Eu criei aqui um fundo, né? Mas eu quero que esse fundo aqui, ele não seja um fundo sólido. Eu quero que ele tenha um gradiente, né? Como é que eu faço? Eu vou vir aqui em Fill e vou selecionar aqui, ó, gradiente. E aí ele vai me trazer esse gradiente aqui, ó. E aí eu consigo mexer aqui também. Então vamos fazer o seguinte. Posso esticar isso aqui, como que vai estar posicionado o meu gradiente. Eu vou vir aqui
E vou mudar a cor aqui desse gradiente. Vou colocar aqui pretão. Acho cinza aqui, né? Vamos fazer um gradiente mais ou menos assim. Beleza? Criei isso daqui. Nós temos um fundo. E agora? Agora eu vou, né? Vamos supor que alguém quer aí anunciar um carro, quer fazer aí um anúncio de sei lá, uma loja de carros, né? Por isso que eu peguei a BMW aqui, clico 2 vezes aqui no projeto e vou importar aqui o meu carro aqui pro projeto, certo? Beleza, importando aqui para o projeto, como é que eu faço? Eu posso arrastar direto aqui o meu carro. E ó, eu diminuo ele aqui, certo? Vamos animar agora os parâmetros só de animação. Então aqui eu tenho um BG, vou nomear aqui para BG. Aqui eu vou nomear ele para carro. E eu vou colocar aqui, fazer algum efeito de, por exemplo, de letra aqui, né? De lettering. Vou escrever aqui a chamada, por exemplo. Feirão. Vou colocar aqui carros premium. Com essa fonte horrorosa, com essa cor horrorosa, a gente precisa mudar, tá? O que a gente vai fazer? Vim aqui, vamos deixar essa cor aqui assim e vamos escolher aqui uma fonte mais interessante para ele. Aqui, qual fonte a gente usa aqui? Vou pegar uma fonte mais pesada. Vou pegar o Gotham aqui, tá? Carros premium. Vou pegar aqui, diminuir a distância entre eles, aumentar isso daqui. Eu vou rotacionar aqui, ó, mais ou menos assim. Então ele já está criando, nosso Stories aqui já está criando uma carinha, né? Só com coisas muito, muito, muito básicas, tá? Então a ideia de hoje, lembrando, é apresentar todos esses painéis aqui para ensinar você a fazer um story básico. Isso aqui é para quem não sabe nada. O começo da aula foi para quem já está no mercado e precisa quebrar a barreira da exposição. E aqui, né, é interessante também para quem está começando entender que precisa quebrar essa barreira. E aqui a gente vai aprender o básico para amanhã a gente fazer um stories totalmente profissional. Que a gente tem aqui já o nossa. E agora o que a gente precisa fazer? Carros premium. A gente escreve aqui embaixo também alguma coisa aqui, ó, visite, clique em saiba mais. Fazer aqui a gente vai fazer aqui, ó, condições especiais, um exemplo. Quem vai comprar um carro premium tá nem aí com condição especial, né, gente? E nós, soltar. Vamos pegar aqui, vamos rotacionar ele aqui também. Tá? Estamos criando aqui uma carinha, tá? Pro nosso projeto. Só com as ferramentas que nós aprendemos, tá? Então, condições especiais. Vamos mudar a cor disso aqui para, sei lá, vezes. Mudando a cor. E aí a gente vai colocar aqui um saiba mais.
aqui, eu tô com uma borda gigante, tá? Vou tirar a borda, tá? No texto aqui eu posso tirar a borda, só que ficou muito escuro, beleza? Então aqui, ó, eu vou agora colocar uma cor mais clarinha. Vou tirar a borda de tudo, essa borda aqui. A gente faz uma chamadinha de clique em Saiba Mais, beleza? Com o Gotham Ultra que a gente tinha utilizado aqui. Daí você pode usar a fonte que você achar melhor, tá? Então a gente está usando os parâmetros básicos do básico do básico. O que você quer fazer? Ah, vamos colocar também um shapezinho aqui só para, sei lá, contornar esse Saiba Mais aqui. Você pode vir aqui, ó, seleciona o Rounded Rectangle Tool, tira o fio dele, ok? Vem aqui no Stroke, coloca branco e diminui esse stroke aqui, né? Pelo amor de Deus, tá gigantesco. E aí, ó, eu quero que esse cantinho ele seja mais arredondado. Então, dentro das camadas, existem também parâmetros que a gente precisa entender. Então, vamos clicar aqui dentro, ó. Dentro do Rectangle, eu tenho aqui, ó, Path, e eu posso mexer o Path dele, ó. Seleciono aqui, mexo no Path dele. Mas eu não quero trabalhar com um retângulo em Path. Por que ele veio em Path? Porque tinha uma opção aqui chamada Bezier Path que estava ativada. Então eu vou deletar aqui e vou fazer de novo, tá? Veja, está ativado, tá? Então eu vou desativar ele e vou clicar aqui de novo, criar de novo aqui, beleza? Agora quando eu vim em retângulo, abro ele, ó, eu tenho outras propriedades, beleza? Que eu não é o Path que eu estou mexendo. Estou mexendo na propriedade dele como um todo, beleza? Então, eu cliquei aqui. E aí, a gente vai fazer uma coisa aqui que é super interessante. Eu vou linkar esse círculo no meu texto, tá? Então, olha só. Clico aqui no meu texto. E toda vez que eu mexer no meu texto, o círculo vai mexer junto, tá? Por quê? Porque ele está fazendo tudo que o meu texto está fazendo, tá? Porque eu linkei ele, ó. Esse chicotinho serve para linkar. Então está linkado. Então a gente tem aqui o nosso primeiro, a nossa primeira artezinha, tá? Com o basicão. Vamos animar ela? Então como é que eu vou animar isso daqui? Eu vou pegar aqui, ó, a escala desse. Então vamos animar a escala desse cara aqui. Vou apertar Shift Page Down para eu andar 10 frames, tá? Clico aqui. E no primeiro keyframe eu volto e zero ele. Vai começar do zero e vai ter a escala de 100. E aí, gente, a gente vai agora aprender. Existem alguns efeitos pré-feitos aqui já, tá? Então, por exemplo, condições especiais, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui um efeito chamado Word Processor. Que ele faz tipo, ele começa a escrever, né? Aperto U para ver onde ele está começando, onde ele termina. Então, olha só, e eu vou ajustando aqui as minhas camadas, tá? Então, trago para cá. Então, a hora que esse aqui aparece, aqui começa a escrever, ó. Beleza? E aí, o que acontece? Entra o nosso carro, tá? Ele está numa posição aqui meio diagonal e vou animar tanto a escala quanto a posição do carro. Então, vamos lá. Vou apertar P aqui no carro. Vou clicar aqui. Shift Page Down. Clico mais uma vez. E aqui nesse primeiro keyframe, eu vou arrastar o carrinho para cá, ó. É como se o carrinho estivesse vindo de lá, beleza? E vou também mexer um pouco na escala dele. Vou apertar Shift S para abrir o parâmetro da escala. Clico. Venho até aqui, clico. E aqui nesse primeiro eu diminuo um pouco o tamanho desse carro, tá? Mais ou menos assim.
carro ele entrou aqui. E aí, por exemplo, entra aqui o nosso texto. Eu animo o nosso texto aqui, a entrada desse texto. Esse texto está aqui, ele vem daqui para cá. Então a gente tem essa animaçãozinha aqui. Bem simples, bem simplão para vocês entenderem o começo, tá? Para vocês entenderem essa interface aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Vamos lá. Agora, gente, amanhã, por exemplo, nós vamos aprender a trabalhar com os parâmetros de animação, tá? A gente vai entrar no detalhe disso. Como assim os parâmetros aqui de velocidade da animação? Então, por exemplo, carro, eu vou só mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu clico aqui, seleciono os dois keyframes e vou vir aqui, ó, apertar F9. O que vai acontecer? Ele vai suavizar o movimento do carro, né? O carro ele dá uma acelerada e desacelerada. Olha, ó. Tá vendo? Ó, ele já anima um pouco diferente aqui no Carros Prêmios. Quando você vem aqui nesse gráfico, você vê o movimento que ele está fazendo, ó. Ou seja, ele está acelerando e aí ele começa a desacelerar, tá vendo? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, selecionar isso aqui e fazer assim, ó, ele vai começar mais rápido e vai desacelerando, tá? Ó, viu? Já mudou totalmente esse movimento aqui. Então, na aula de amanhã, a gente vai aprender a trabalhar com os gráficos de movimento, que isso faz toda a diferença dentro do projeto. Também vou ensinar vocês a utilizar algumas expressões que são muito importantes durante a animação. Porém, eu vou colocar aqui um plugin, tá? Mas eu vou ensinar vocês a fazerem isso aqui na mão, mas só para vocês verem, deixar um pouquinho mais interessante aqui essa animação aqui. Por exemplo, eu vou ensinar como vocês podem criar o efeito de bounce, né? Que é esse efeito da quicando assim, né? Por exemplo, então selecionei aqui, vou colocar também esse efeito no clique e também vou colocar esse efeito. Então vamos ver como é que ficou? Ó, já deu uma elasticidade, um negócio diferente, né? Bom, eu posso também colocar um efeito de luz, né? Colocar um flare. Para isso eu vou criar aqui um adjustment layer, tá? Uma camada de ajuste e colocar um efeitinho de luz só para dar uma, né? Para dar uma carinha, para dar um miguezinho que eu chamo, né? Então, adjustment layer, cliente assim, quando contrata para rede social, eles gostam desses efeitos. Então aqui, ó, vou colocar um efeito chamado Lens Flare. Nossa, agora a gente criou aqui um efeitão de luz aqui, super legal, né? Quem não conhece, acha isso aqui incrível. E eu vou animar também esse parâmetro aqui do Lens Flare, tá? Como que eu faço isso? Ele tem os parâmetros, quando você coloca um efeito pré-definido, ele tem alguns parâmetros que você pode animar. Como a gente animou a posição, a escala, a gente vai animar aqui, ó, o Flare Center, né? Que é essa bolinha aqui. Então eu vou clicar aqui nele. Vou apertar U aqui em cima da camada. Ó, Shift Page Down, eu andei mais ou menos aqui. Shift Page Down, andei 30 frames. Vou mudar ele aqui, ó. Ele vai fazer isso. Vamos ver. Nossa, tá muito rápido, tá coisa horrorosa isso daqui. Então vou colocar ele atrás, porque ele tá passando na frente do carro. Não, eu quero fazer ele aparecer atrás do carro. Então arrasto ele aqui para trás, ó. Beleza? E vou fazer essa velocidade aqui, tá muito rápido, né? Então vou trazer ele aqui para frente aqui e vou suavizar esse movimento apertando F9. Então, efeitinho diferente, ó, né? Então, só com as coisas mais básicas, mais elementares aqui do After Effects, tá?
E acredite, se quiser, isso aqui vocês já podem vender, tá? Caso vocês, essa aula, depois eu vou ver com a equipe se ela vai ficar gravada, mas vocês já podem, com isso daqui vocês já conseguem vender aí um projetinho aí para um cliente, por exemplo, de uma concessionária que tem algumas promoções super especiais, aí aquela coisa toda. Beleza? Então aqui a gente já tem o nosso primeiro Stories. Eu lembro, acho que eu ia fazer mais alguma coisa aqui. Por exemplo, né? Vamos criar aqui mais um miguezinho. Vamos criar mais um Adjustment Layer. Clico no botão direito aqui, New, Adjustment Layer. E aqui eu vou jogar um Lens Flare também. Beleza? Só que esse Lens Flare aqui, ó, eu vou colocar aqui na luz do carro, aqui, ó. E vou trazer ele para frente do carro. E aí, meu amigo, o After Effects você pode fazer o que você quiser, cara. O After Effects é maravilhoso. Eu posso mudar também o tipo de lens que eu quero, ó. Diminuir um pouquinho a intensidade. Eu posso fazer ele, por exemplo, fazendo isso daqui. Vamos fazer ele fazendo isso daqui? Vai, vamos lá. Então ele veio aqui, o lens vai aparecer a partir daqui. Então, seguindo essa ideia da timeline, eu vou cortar minha timeline aqui. Eu posso arrastar ela, ó, até aqui, depois que o carro chegou. E eu vou fazer o quê? Essa luz aqui piscar. Então eu vou clicar aqui, ó, um keyframe aqui. Vou apertar U para ver. Eu vou andar aqui 10 frames. Vou fazer ele aumentar a luz. Depois, 20 frames, ele diminuir a luz. E amanhã eu vou ensinar vocês também a criarem expressões para que ele deixe no movimento contínuo, tá? Então, vamos lá. Beleza? Como que seriam essas expressões? Depois eu vou explicar elas no detalhe, tá? Mas eu já vou colocar uma aqui para a gente ver funcionando. É uma expressão chamada loop out, tá? Aqui, clico aqui e coloco. Ó, depois eu explico certinho. Loop out ping pong. Agora a gente vai ter um movimento contínuo. Meu amigo, é o fim das suas artes estáticas. É isso daí, cara. É isso daí. É esse o meu objetivo. E é isso que o mercado está pedindo, né, gente? Por quê? Porque a gente precisa chamar atenção. E aí, ó, olha só, pronto, a gente tem com o básico do básico do básico, você criou aí o seu primeiro Stories. E aí o que você vai fazer? Vamos duplicar isso daqui, ó. Vou duplicar, Ctrl D para duplicar, tá? E vou colocar aqui o outro flare aqui, ó. Pronto. Nossa, é luz demais, hein? Mas olha lá, o que está acontecendo? O flare está se movimentando. Por quê? Porque está animada aqui a posição dele. Apertar U. Tá. Fica só lá. Nossa, pronto. Tem uma BMW aqui piscando, explodindo e tudo mais. Beleza? Muito simples, muito tranquilo. E vocês já podem aí se posicionar de uma forma diferente no mercado. Ou seja, se você é designer, você aí agora aumentou o seu leque de soluções, tá? Então esse é o meu objetivo. E isso aqui, acredite se quiser, é um storyzinho muito, muito simples, tá? Cara, você pode criar coisas muito mais incríveis com esse conhecimento aqui que eu tô passando para vocês. E aí, gente, eu tenho um curso, né, o Story Zero, que a gente vai falar sobre ele na aula 3. Mas muitos alunos que começaram, entraram nele, sabe, não fazendo nada, não sabendo nada, já conseguiram aí os seus clientes, já estão ganhando dinheiro com Motion, né? Alguns estão num processo de transição, que eu chamo, né? Por quê? Porque eu sempre falo que você precisa fazer uma transição segura, né? Não é para você dar uma de louco e falar, não, agora eu sei mexer aqui, fazer os stories animados, vou pedir a conta do meu emprego
E é isso, cara. Vou pedir a conta do meu emprego e vou viver disso. Cara, não caia nessa ilusão. Você precisa fazer uma transição segura no seu trabalho. Você começa a construir esses stories. Começa a fazer aquelas quebras de barreiras que eu falei no começo dessa live, tá? E aí você começa a oferecer isso daí para o mercado, né? Então, alguns alunos estão nesse processo de fazer essa transição. Alguns já estão trabalhando somente com o motion design, que eu alcancei aí o meu objetivo. E o meu objetivo com isso, gente, é realmente criar para vocês, né? Eu descobri que eu gosto muito de fazer esse trabalho de ensinar, né? Eu precisava fazer isso? Não, mas eu me sinto realizado ensinando a outras pessoas. Porque, cara, eu aprendi muito quando eu comecei, quando eu fui pro motion design, assim, eu acho um trabalho muito gostoso de se fazer e o retorno que as pessoas dão, como é que eu posso dizer? Ele é edificante, né? Então a ideia dessa live foi, eu preciso falar o que ninguém tá falando, né? Eu preciso falar que essa barreira emocional precisa ser quebrada para que a pessoa consiga ter um sucesso nesse mercado. Eu preciso falar que o mercado, para você entrar, é mais difícil você lidar com você mesmo do que você lidar com o mercado, né? Então, se você não consegue clientes, o problema é você, não é que não tem cliente, não é porque tem muita concorrência, não existe concorrência, né? Você precisa saber do seu valor, você precisa ter uma visão estratégica. E assim, só voltando, né? Isso daqui, esses stories, qualquer pessoa faz, né? Aqui quem participou da live aqui vai sair daqui sabendo fazer esses stories. O que vai definir se você vai ter sucesso nisso é como que você traz resultado para esse cliente, e você precisa entender isso, né? Se preocupar com o problema dele. E assim, o stories você pode viver muito bem fazendo stories, mas não vai te deixar rico, você não vai andar de BMW fazendo stories. Mas o Stories eu quero apresentar eles a vocês como uma ferramenta para vocês iniciarem nesse mundo do motion, para depois você sim atender empresas maiores, você fazer vídeos explicativos, você precisa começar de algum lugar. E o Stories é a forma que eu achei para apresentar esse mundo do motion e fazer com que por meio dele novas coisas se apresentem a você, porque a jornada é mais importante do que o resultado final. E na jornada vai vir um caminho para você, né? Não se preocupe que ele aparece quando você começa a fazer cada ponto bem feito, beleza? Eu vou dar uma conferida.